Pessoal, tudo bom? Olha, nesta aula a gente vai estudar as propriedades elétricas, que é o campo elétrico em torno de um corpo eletrizado. Bom, o que é um corpo neutro? Corpo neutro, como essa caneta aqui, é um corpo onde em cada um dos seus átomos o número de prótons é igual ao número de elétrons. Nós sabemos que prótons têm carga positiva e elétrons carga negativa. E o que é uma carga elétrica? É a quantidade de eletricidade presente numa partícula. Os nêutrons, que estão lá no núcleo também, não têm carga elétrica. Então, em todo átomo no seu estado natural, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Desta forma, os corpos naturalmente são neutros. Corpos neutros não são capazes de interagir eletricamente com outros corpos. Lembrando que um átomo ele só pode ganhar ou perder elétrons. São os elétrons, as partículas que podem se deslocar, de um átomo a outro. Então, corpos ganham, corpos perdem elétrons. O que acontece? Corpos neutros não têm propriedade elétrica em torno de si. Um dos processos de eletrização, que a gente tem, o que é um processo de eletrização? É um processo através do qual nós vamos provocar um desequilíbrio das cargas elétricas em um corpo. Nós vamos fazer com que esse corpo fique com mais carga positiva ou com mais carga negativa, E um dos processos é fazer eletrização por atrito. Eu tenho aqui um pedaço de papel higiênico e um canudinho de plástico. Ao atritar, fazendo esse processo de atrito, que é o processo mais simples de eletrização, ao atritar dois corpos de materiais diferentes, um deles tem mais facilidade de perder elétrons, outro mais facilidade de ganhar elétrons. E desta forma, um deles vai ficar positivo, que no caso é o papel que perde elétrons, e o outro negativo. Então, se nós eletrizarmos um corpo, esse corpo vai ficar com excesso de cargas elétricas. No caso do canudinho, ele fica negativo. O que é um corpo eletrizado? É um corpo que tem capacidade de exercer uma força de atração ou de repulsão sobre um outro corpo. Então, se nós aproximarmos esse canudinho aqui desses papeizinhos, olha, desse isopor, já teve um mexendo aqui. Vamos eletrizar mais um pouquinho para verificar melhor essa eletrização. Olha, já tem alguns que estão mexendo. Eu não estou encostando. Fazendo mais um pouquinho para ver se gruda. Já grudou uma aqui, já caiu. Agora já grudou. Olha, já grudou um papel, uma bolinha de isopor. Tem alguns que estão mexendo. Não sei se aí no vídeo dá para observar. Vou tirar esse aqui, vou eletrizar mais um pouco. Já grudou uma aqui. Agora, olha, já grudou mais um papelzinho, mais um pedacinho de isopor. Já tá mexendo outros aqui, ó. Tem um que não sei se vocês veem no vídeo, ele está se deslocando. Então, o que é o campo elétrico, gente? Todo corpo eletrizado, ele tem em torno de si propriedades elétricas. Ele tem um poder elétrico ao redor de si. Veja que ainda tem uma bolinha de isopor ali grudadinha no canudinho. Esse poder elétrico que existe em torno do corpo eletrizado é o que nós denominamos de campo elétrico. Campo elétrico é uma propriedade de corpos eletrizados. Corpos eletrizados com excesso de carga negativa ou positiva, eles possuem ao redor, em torno de si, uma região de influência elétrica, a qual nós denominamos de campo elétrico. E esta região que está aqui em volta deste corpo é a região que exerce a força, seja ela de atração ou de repulsão sobre outros corpos. Segundo Einstein, o campo, qualquer campo, nós trabalhamos com 3 campos na natureza, todo campo é uma região de deformação do espaço em torno de um corpo. No caso da eletricidade, em torno de um corpo eletrizado. Então, nós temos aqui o seguinte: campo elétrico é a região de influência elétrica que existe em torno de um corpo eletrizado. Essa região possui propriedades, ou seja, ela possui a capacidade para exercer uma força de atração ou repulsão sobre outros corpos.
que no caso são aqueles pedacinhos de isopor. O campo elétrico é a deformação em torno do espaço de um corpo eletrizado, ou seja, em torno de um corpo eletrizado nós temos algo. A carga elétrica, tem que lembrar para vocês, ela está aqui na superfície do canudinho, apesar do canudinho ser oco, a carga se distribui aqui, olha, veja que ainda tem um pedacinho de isopor grudado ali, tá? Então, esse poder elétrico é o que nós chamamos de campo elétrico, que somente existe em torno de corpos eletrizados. Nós temos, então, duas equações para medir o campo elétrico em torno de um corpo eletrizado. O campo elétrico E, maiúsculo de forma, é igual a força sobre carga, que é chamado Q minúsculo, carga de prova ou carga de teste. Bom, é o campo elétrico quem exerce a força elétrica de atração ou repulsão sobre outros corpos. Então, quanto maior a força elétrica que esse campo é capaz de exercer, mais forte é o poder elétrico, é o campo elétrico. Campo elétrico também é a constante eletrostática K, vezes a carga Q maiúscula, que é chamada de carga geradora ou criadora do campo, dividido pela distância ao quadrado. Bom, a carga geradora seria a carga que está aqui no canudinho. Eu vou analisar o campo elétrico em torno do canudinho. Então, a carga que está em torno dele é chamada de carga geradora ou criadora desse campo. Quanto mais carga existir em torno, estiver na superfície desse canudinho, mais forte é o poder de influência elétrica, o campo elétrico em torno desse canudinho. O campo elétrico é medido em cada ponto em torno desse corpo. Aqui próximo, nos pontos cuja distância é menor em relação ao canudinho, o campo elétrico é mais forte. Nos pontos aqui mais afastados do canudinho, cuja distância é maior, o campo elétrico é mais fraco. Então, e o campo elétrico também depende do meio onde está esse canudinho. Nós estamos aqui, o meio que envolve o canudinho é o ar. Se é vácuo, se esse canudinho está dentro da água, se está dentro do óleo ou de um outro líquido qualquer. Então, as características do meio interferem no campo elétrico. A letra E maiúscula significa grandeza campo elétrico. Como o campo elétrico é força dada em newtons dividido por carga, que é dada em coulombs, a unidade é uma unidade mista chamada newtons por coulomb. O F significa força elétrica, que é dada em newtons. O Q, a carga geradora, criadora ou geradora do campo é dada em coulombs. Qualquer unidade de carga no sistema internacional é dada em coulombs. A carga de prova é a carga que sente os efeitos do campo, que sofre o efeito da força exercida pelo campo. O campo elétrico não depende da carga de prova. A carga de prova é uma carga colocada ali para verificar a existência desse campo elétrico, também dada em coulombs. O K é a constante eletrostática do meio que envolve as cargas, se é ar, se é vácuo, se é água e assim por diante. E o D é a distância de um ponto onde se quer medir o campo elétrico até a carga geradora, e essa distância deve vir em metros, ok? Fazendo um exemplo aqui para vocês, é o seguinte: uma carga de 6 coulombs é colocada em um ponto do espaço onde existe um campo elétrico, ficando sujeita a uma força de 30 newtons. Determine a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Intensidade significa o valor, desse campo elétrico neste ponto. Então, uma carga de 6 coulombs. Essa carga é o Q, a carga geradora, ou é o Qzinho, a carga que sente o efeito do campo? Então, veja bem, uma carga de 6 coulombs é colocada em um ponto do espaço onde existe um campo elétrico, ficando sujeita a uma força. A carga que sente o efeito da força de 30 newtons é a carga de prova, é a carga de teste. Então, nós temos a carga, nós temos a força e queremos calcular o campo. Então, nós vamos usar a primeira equação. Campo elétrico é força sobre carga. A força 30 nós vamos colocar aqui. A carga nós vamos colocar aqui, significa que divisão, 30 dividido por 6 vai dar 5 newtons barra, ou seja, newtons dividido por coulomb. O que significa isso? Que neste ponto o campo elétrico ele tem capacidade para fazer uma força de 5 newtons para deslocar uma carga de 1 coulomb. Essa é a capacidade elétrica deste campo elétrico neste ponto. Um segundo exemplo. Determine o vetor campo elétrico em um ponto P que dista 2 metros de uma carga de 8 coulombs colocada em um meio cuja constante eletrostática vale K
igual a 4 newton vezes metros quadrados sobre coulombs ao quadrado. Isso aqui é a unidade da constante que é deduzida lá na fórmula da força elétrica, né, que combina as unidades de força, de distância e de carga. Nós vamos trabalhar apenas aqui com o valor 4. Muito bem, determine o valor, né, do vetor campo elétrico no ponto P que dista. O que é dista? Que está a uma distância de 2 metros de uma carga, que é a carga geradora do campo, porque aqui está Q maiúsculo, de 8 coulombs, né, no meio onde a constante vale 4. Então, como deu distância, como deu carga geradora, nós vamos usar a segunda equação. K, constante vezes carga sobre distância ao quadrado. A constante K vale 4, nós vamos colocar no lugar do K. A carga Q nós vamos colocar 8 e a distância 2 elevado ao quadrado. Não pode esquecer que está elevado ao quadrado. Multiplicamos aqui em cima, 4 vezes 8, 32. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 32 dividido por 4 vai dar 8 newtons por coulomb. O que significa isso? Que neste ponto o campo elétrico ele tem uma capacidade para exercer uma força de 8 newtons para deslocar uma carga de 1 coulomb. É o campo, o agente que faz a força sobre as cargas. E lembrando que na equação de campo elétrico, nós não colocamos os sinais nem de força nem de campo elétrico, nós colocamos os sinais das cargas. Esse sinal nós vamos estudar aí um pouquinho mais adiante.